O que você diria se você ouvir falar que Abraão iria voltar? O que você diria, o que você pensaria se você ouvir falar que Estevão iria estar aqui e iria voltar? E Paulo? E Pedro? E João? Olhando para as características de cada um deles, Abraão, amigo de Deus, o homem que foi para oferecer o seu filho sem temer para matar lá na cruz, o homem chamado amigo de Deus, João Batista, que foi decapitado, Estevão, homem que esqueceu de pregar para a sua defesa e pregou para a defesa dos que estavam o matando. O que você ouviria falar se você ouvisse falar de Paulo? O perseguidor que se tornou perseguido. O que passaria então na sua mente se você ouvir falar de um dos profetas ou um desses apóstolos, um desses grandes homens de Deus? Você observando as características de cada um, de Abraão, de Estevão, de Paulo, as características de Jesus, o que passaria pela tua cabeça se eu anunciasse aqui no microfone: domingo que vem Estevão vai estar aqui? Sabe aquele Estevão que mataram apedrejado? O que você pensaria? O Botucatu inteiro não caberia dentro dessa igreja. Mas e o que você vai ouvir falar se você ouvir a palavra de Deus com as mesmas características, falando do mesmo homem, do mesmo Deus, do mesmo Espírito Santo de Deus, do mesmo Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual a diferença que faz o material, a parte material, a matéria de um desses homens, ou a palavra de Deus? Interessante, não é, irmãos? Boa pergunta, não é? Mas nós não vamos chegar a este ponto, não. Só vou anunciar uma coisa para vocês. Depois do dia 10 de janeiro, vai estar aqui a minha irmã, a pastora Marina, de Canabrava do Norte, a mais de 2.000 quilômetros. Ela vai estar aqui pregando. Todas as igrejas que eu passei, ela veio fazer campanha. Ela prega melhor do que eu. É mais madura na palavra de Deus do que eu, mas bem preparada. Ela é pastora, ela tem a igreja dela mesma, ela é a fundadora, ela é a presidente da igreja dela. Ela vai estar aqui pregando. Já esteve em Bariri, já esteve em Laranjal Paulista, no Monte Moro ela não foi. E vai estar aqui pregando para nós. Ela vem a passeio na casa da minha mãe, vai ficar 3 dias aqui, vai fazer uma campanha. Quero ver se eu faço sexta, sábado e domingo. Todos vocês estão convidados. Vou convidar para convidar mais pessoas para estar conosco. Ela vai fazer aqui um avivamento espiritual. Nós vamos botar fogo aqui em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo de Deus. Eu preciso de ativar a vida espiritual de todos vocês. O corpo sem o espírito é morto. Então nós precisamos de ativar isso na vida da igreja. Vamos começar a partir de janeiro. Isso que vocês viram hoje, nos cultos passados, só foi o início, só foi um aquecimento, só foi uma pequena preparação. Mas pense muito bem, se o grande pregador Paulo viesse aqui, o que você faria? O Espírito Santo descer através das orações de Paulo, o Espírito Santo descer através das suas orações, e Estevão. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Se preparem, convidem mais alguém. Vamos fazer algumas cartas convidando. Vou convidar principalmente a igreja do Monte Moro, foi eu que fundei lá, tenho muita amizade com eles, para eles estarem aqui conosco um dos dias. Eu estive lá pregando, para eles estarem conosco aqui um dos dias. Vou convidar outras igrejas quadrangular, amigos, para estarem conosco aqui participando desse avivamento espiritual. Vamos transformar o Jardim Reflorenda num centro de adoração a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8. Muito fácil de encontrar, não é isso, irmãos? Então está escrito assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém.
E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como cresce em Filipe, que ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Pode se assentar em nome de Jesus. Amados, quando eu mencionei sobre Estevão, quando eu mencionei sobre o patriarca Abraão, quando eu mencionei sobre Paulo, acredito que no coração de alguns de vocês pensaram: será possível que o pastor vai trazer Estevão aqui de volta? Será possível que o pastor vai trazer Paulo ou Abraão? Amados, a palavra de Deus diz, fala, ensina, que aqueles que já morreram tomaram então o seu destino. Dificilmente isso aconteceria, mas a palavra de Deus mencionada, pregada, é a mesma daqueles tempos. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e será para sempre. Então, meus amados, aonde se anuncia, aonde prega o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os milagres, os prodígios, a salvação é a mesma, amados, tem os mesmos efeitos que tinham naqueles tempos. Mas voltando a falar no chamado para o ministério, mas voltando a falar em homens, mulheres vocacionados pelo Espírito Santo de Deus, acredito eu que nos dias atuais deverão aparecer homens e mulheres chamados, vocacionados pelo mesmo Espírito Santo de Deus, impulsionados pela mesma palavra de Deus, para fazer aquilo que faziam os patriarcas, para fazer aquilo que fazia o grande Paulo, o grande pregador do Evangelho de Cristo, para ter a mesma fé, a mesma coragem de João Batista, que escolheu morrer decapitado, mas que jamais deixou de pregar contra o pecado, mas que jamais deixou de pregar a verdade da palavra de Deus, que disse Jesus: então conhecereis a verdade vos libertarás, e se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, então tornarei os meus discípulos. Amados, o que nós não podemos fazer é a inversão de valores, é deixar com que os valores sejam invertidos. Eu vinha comentando isso de casa para cá,
cheguei aqui, eu comentei, eu estudei, eu pesquisei sobre isso, sobre as inversões de valores. Em muitos casos, os cristãos, as pessoas em geral, as igrejas acabam invertendo os valores, acabam não valorizando os seus ideais, os nossos ideais. Eu tive uma frase de perfil há alguns anos atrás, no tempo que era o Orkut, que dizia assim, eu tinha por escrito uma frase do meu perfil: o grande valor de um homem não está nas suas vestes, nas roupas que ele usa. O grande valor de um homem não está nos seus bens, nos bens materiais, no dinheiro que ele possui. Os grandes valores de um homem não está na sua posição social, ou seja, no cargo que ele ocupa, mas os grandes valores de um homem, de uma mulher, generalizando, está no seu caráter, na sua índole, o valor dos seus ideais. E nós não podemos de maneira nenhuma inverter os nossos ideais, os valores dos nossos ideais. Nós observamos sobre Estevão, quando ele recebeu a ordem para que ele pudesse se defender, o que Estevão fez foi pregar para a salvação daqueles que estavam o matando, o apedrejando. Ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então nós observamos os valores dos ideais de Estevão, os valores dos ideais de Abraão, os valores dos ideais dos grandes patriarcas, dos grandes pregadores como Paulo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados. Não vamos de maneira nenhuma inverter os valores dos nossos ideais. Eles aparecem, eles vão resplandecer, eles vão refletir nas nossas vidas, nas nossas atitudes, a respeito dos valores dos nossos ideais. Hoje, amanhã que seja, vai refletir nas nossas vidas, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar invertir os valores dos ideais. Eu sempre conto uma passagem de um pastor que tinha uma igreja, e a igreja dele estava sempre vazia, sempre vazia. Do outro lado da avenida tinha um circo, e o palhaço fazia as palhaçadas. O circo estava super lotado, mas lotado, e a igreja do pastor vazia. O pastor chegava para o culto e ele ficava triste. Um dia ele decidiu atravessar a avenida e ir até o palhaço do circo. Chegou e falou: escuta, posso te fazer uma pergunta? Ele falou: claro que sim, pode fazer a pergunta. Ele falou: por que você engana o povo, você prega a mentira, os valores dos seus ideais são valorizados pelas pessoas, e eu prego a verdade, eu anuncio a Jesus Cristo, os valores dos meus ideais? Você deve ter observado isso. Por que isso acontece? O circo está sempre cheio, a igreja que prega a verdade está sempre vazia. O palhaço falou para ele: olha, é que eu falo a mentira parecida com a verdade, e você fala a verdade e deixa parecer com a mentira. Uma inversão de valores. Aí o que aconteceria? O próprio povo era a vítima do circo e do palhaço, porque eles aceitavam a inversão dos valores. Coisa que nós devemos observar: a inversão dos valores, não invertir os valores. O que nós vamos valorizar? Os nossos ideais. O que nós pensamos? Quando nós falamos de Estevão, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia, da Samaria, exceto os apóstolos. Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Amados, não sei se vocês pararam para imaginar a respeito de Estevão, conforme foi mencionado. O grande pregador Estevão, o grande homem de Deus, o homem que se colocou de joelho, que orou mesmo sendo apedrejado, o homem que disse: eu vejo a glória de Deus, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, os céus abertos, Jesus se colocando de pé em testemunho a Estevão. Estevão não inverteu os valores, Estevão manteve
Deus, não desistiu da sua fé. Estevão manteve o testemunho, mesmo se colocando de pé, sendo apedrejado, não invertiu os valores. E nós, homens e mulheres de Deus, devemos morrer de joelhos apedrejados, mas não inverter os valores, amados. Cada um de nós, cada homem, cada mulher, jamais deve inverter os valores, seguir o exemplo de Estevão, sendo apedrejado, pregar, dizer: Pai, perdoa que eles não sabem o que faz. Ser apedrejado, mas ver a glória de Deus, ver Jesus Cristo testemunhando dos seus ideais, do seu verdadeiro valor, da sua verdadeira fé, em se colocar de joelho, em pregar para a salvação dos perdidos, mas não inverter os valores dos seus ideais. Amados, cada um de nós devemos seguir os mesmos exemplos. Eu sei que é difícil para mim, para você, se colocar de joelho. Eu sei que é difícil muitas vezes se prostrar, mas há momentos que nós precisamos nos prostrar. Nós precisamos de confiar, nós precisamos de acreditar, nós precisamos de sermos como Estevão, nós precisamos de fazer como Abraão, dar o seu Isaac, nós precisamos de ser como Paulo, mesmo sofrendo naufrágio, mesmo andando em cima de destroços de navios, mesmo sendo apanhado, seja no sistema judaico ou hebraico, seja sendo parar em uma ilha, mesmo sendo no naufrágio de um navio, mas sustentar, mas manter a nossa fé, mas manter os valores dos nossos ideais, acreditando, mantendo a nossa fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais, amados, invertir os valores, jamais se preocupar com outras coisas, mas manter a nossa fé. Versículo 2: E os varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Amados, vocês puderam imaginar? Eu não sei o quanto cada um de vocês me amam. Eu não sei o quanto cada um de vocês pensaria sobre mim. Mas se chegasse alguém aqui agora e falasse: vamos apedrejar o pastor Manuel, vamos matá-lo, cada um com uma pedra pesada na mão, se coloca de joelho, me colocar aqui de joelho e meter pedrada, matar, o que vocês pensariam? Qual seria a reação de cada um de vocês? Estevão, com ele aconteceu isso, e nada puderam fazer. Fala: uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Vocês imaginaram o quanto amavam aquele povo que estavam com Estevão, sem nada poder fazer com ele? A única coisa que puderam fazer foi ir sepultar, enterrar, fazer sobre ele um grande pranto. Imagine só vocês, amados, os ideais deste povo, os ideais de Estevão, como refletiu na vida daquele povo, como refletia os valores dos ideais de Estevão, os valores dos nossos ideais como cristãos, os valores do nosso amor fraternal um para com o outro, os valores dos nossos ideais na nossa própria vida, o valor dos nossos ideais nos nossos afazeres, nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, amados. Como que é importante o grande valor de um homem, como que é importante os valores dos nossos ideais, como é importante os cristãos saberem o valor que tem os seus ideais. Como é importante um cristão saber que vai refletir os valores dos seus ideais na sua vida, seja hoje, seja amanhã. É muito importante, amados. Se vocês observarem, estudarem sobre Estevão, os valores dos ideais de Estevão, quando apedrejaram ele, quando ele começou a pregar, ele começou a anunciar, quando permitiram para ele que pudesse se defender, e ele pregou para a salvação daqueles que estavam apedrejando. Quando ele falou: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí nós observamos os valores dos ideais de Estevão, a reflexão, o como refletiu na vida de Estevão, na morte de Estevão, na vida e na morte de Estevão, como refletiu na vida de todos nós até nos dias atuais, os valores dos ideais de Estevão, os valores dos nossos ideais.
Aí voltando no versículo 3, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Amados, você começa a fazer uma reflexão, você começa a imaginar, a pensar, levar para a sua casa, você coloca a sua cabeça no seu travesseiro e começa a fazer uma reflexão sobre os valores dos ideais de Filipe, dos apóstolos, daqueles que permaneceram em Jerusalém, daqueles que arriscaram as suas próprias vidas para pregar para a salvação dos perdidos. Você começa a observar os valores dos seus ideais, aos valores dos nossos ideais. Você começa a lembrar da reflexão que eu fiz aqui a respeito do pastor com a igreja vazia e do circo cheio e lotado. Você começa a observar a respeito de quem eram as vítimas, as próprias pessoas que iam no circo pagarem para serem enganados, mas o pastor não observava que ele pregava a verdade. Nós às vezes não observamos aquilo que Filipe fazia, aquilo que Filipe pregava, aquilo que Filipe dizia. Ele anunciava ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A reflexão, o reflexo apareceu, amados, deu resultados. Diz a palavra de Deus que multidões ouviam, confiavam no que Filipe dizia, porque ele pregava acerca do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Permanecia, homens e mulheres se batizavam, tanto homens como mulheres. Os valores dos ideais de Filipe, os valores dos ideais de um verdadeiro pregador, que prega a verdadeira palavra de Deus, que prega o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, vamos observar os valores dos ideais, de observar os valores dos nossos próprios ideais, amados. Dando sequência na palavra de Deus, o versículo diz: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha a reflexão, olha o reflexo que deu, olha os resultados que deram os ideais de Filipe. Versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8, o reflexo, os resultados dos ideais de Filipe. E havia grande alegria naquela cidade. Amados, uma vez que uma pessoa é liberta pelo Espírito Santo ou por Jesus Cristo, há uma mudança na vida da pessoa. O versículo ensina que havia grande alegria naquela cidade, quando os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham. Havia grande alegria naquela cidade. Proporciona a alegria. Uma igreja abençoada por Deus proporciona, acontece alegria. Uma igreja abençoada por Deus, o Espírito Santo se movimenta nela. O Espírito Santo responde, como Salomão, quando ele orou, diz que o fogo, a glória de Deus, encheu a casa onde estavam. Os irmãos acabaram de louvar, nós oramos. O Espírito Santo mostrou os valores dos nossos ideais, dos nossos trabalhos. O Espírito Santo se manifestou em meio aos louvores. O Espírito Santo se manifestou na vida de cada um de nós que oramos. O Espírito Santo agiu. Isto é o valor dos nossos ideais. Havia grande alegria naquela cidade. A palavra de Deus ensina que o cristão, o crente, ele tem a alegria conforme a medida em que o Espírito Santo agir na vida dele. É um dos motivos pelo qual eu quero fazer um avivamento espiritual na igreja.
É um dos motivos pelo qual o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, me concedeu para pregar nessa noite sobre os valores dos nossos ideais, para que venha proporcionar alegria na vida da igreja, vida nova, para que venha ter uma vida espiritual, para que nós tenhamos os nossos olhos abertos, para que nós podemos enxergar como aquele moço, Eliseu, quando ele orou a Deus lá, e diz a palavra de Deus: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Quando o moço abriu os olhos, olhou, Samaria estava cercada de cavalos, carros e de fogo, em volta de Eliseu. Irmãos, existem momentos difíceis nas nossas vidas, existem momentos que nós precisamos de orar, fazer como fez Eliseu, orar para que o Espírito Santo esteja sempre dentro de nós, ao redor de nós, para que as pessoas vejam que nós somos como um espelho, como aquele que fala que reflete a imagem do Senhor. As irmãs cantaram ontem aqui. Muitas vezes nós precisamos ser como um espelho, olhar no espelho, ver as reflexões, observar, fazer um exame da nossa própria vida, dos próprios valores, dos nossos ideais. É muito necessário. Quando a frase do meu perfil que eu falei, falava sobre os valores, os seus ideais, se você observar sobre João Batista, andava vestido de pele de animais, um cinto de couro em torno do seu ombro. A comida de João Batista era gafanhoto e mel silvestre. Era um homem simples, pregava no deserto da Judéia. Era um homem que entregou a sua própria vida por ser pregador do Evangelho de Cristo, foi decapitado. Então, amados, não é errado pregar, muito menos observar os valores dos nossos ideais. Cada um de nós, cada pessoa, precisamos nos cuidar disso, precisamos observar isso e melhorar os valores dos nossos ideais. Saber que Ele não está nos bens que nós possuímos, eles não estão nas vestes que nós usamos, eles não estão, por exemplo, no meu título de pastor, de ministro do Evangelho de Cristo, mas sim no meu caráter, índole, o valor dos meus ideais, aquilo que eu penso, aquilo que eu procuro fazer, aquilo que eu procuro pregar. Amanhã vai refletir na minha vida, na vida de cada um de nós. Amanhã vai aparecer claramente. É como se você olhasse em um espelho e você ver o teu retrato lá dentro do espelho. Outro dia, eu não sei quem foi das irmãs que postou no Facebook uma mensagem dizendo sobre que ia haver, parece que o sepultamento de uma igreja, um negócio assim, e convidou todos para ir ver o sepultamento da igreja, e a igreja lotou de gente para ver. Aí puseram um caixão na frente, não deixou ninguém ver. Falou, depois cada um dos membros, dos que estão aqui, a igreja estava vazia, e o pastor ia fazer o enterro da igreja, e cada um era para olhar o que tinha dentro daquele caixão. Aí quando foi no momento novo, o pastor chegou, abriu um caixão, falou, vem um por um olhar, deixa só um corredorzinho, você vai ver o que é que tem lá dentro do espelho. Quando abriu o caixão, passava um, olhava, tinha um espelho no fundo do caixão, olhava, via a própria foto dele. As pessoas foram para lá ver o sepultamento da igreja, o que iria acontecer com a igreja. Quando ele olhava, ele via a foto dele próprio. O que será que refletiu na vida daquelas pessoas que via isso? Passou um por um, foram saindo um por um, sem falar nada, sem conseguir falar alguma coisa sequer, porque refletiu na vida deles. Eles teve uma reflexão, eles observaram o sepultamento. De quem que seria? Era da própria pessoa que olhou no espelho, não da igreja. Então, amados, os valores dos nossos ideais, ele é muito grande, ele vai refletir nas nossas vidas. Mas voltando ao versículo, diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Olha bem os valores dos ideais de Filipe. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Se havia grande alegria, irmãos, é porque o Espírito Santo, através do ministério de Filipe, libertavam as pessoas verdadeiramente. É porque o Espírito Santo agia, trabalhava, as pessoas tinham alegria. Onde há o Espírito Santo tem que ter alegria, tem que ter um povo que clama, que busca, que recebe, em que o Espírito Santo atua, trabalha na vida da própria pessoa, pelos valores, dos ideais de cada uma das pessoas. Aí o versículo, vamos falar um pouquinho da igreja, do pastor e do círculo que estava do outro lado da avenida, e os valores dos ideais de cada um, a inversão de valor. Agora veja o versículo 9.
Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Ele tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Atendiam a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Olha aí, irmãos, a inversão de valores. Olha aí o que acontecia. Olha aí bem o que ocorreu. Atendia um macumbeiro, ia de um macumbeiro, dizendo que era uma grande virtude de Deus. Mas como cresce em Filipe? Vamos lá, a sequência dos versículos. Versículo 12. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Aí, irmãos, a mudança, aí não houve, a partir desse momento, não houve mais uma inversão de valores. Filipe pregava acerca do nome de Jesus Cristo e do reino de Deus. O povo acreditava, se batizavam tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Estava admirado. Acho que parava, pensava. Dando sequência aos versículos da palavra de Deus, diz que os apóstolos que estavam em outra cidade vieram e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, Simão viu, Simão percebeu quando eles colocavam as mãos, Simão percebeu quando houve a manifestação do Espírito Santo. Simão percebeu, ele quis fazer algo muito contaminoso, algo muito pecaminoso. Simão, mesmo sendo convertido, mesmo sendo batizado, mesmo ficando com Filipe, ele fez uma inversão de valores que era terrivelmente pecado. Ele quis comprar o dom de Deus. Ele falou: dá-me também a mim este dom, sobre aquele em que eu pôr as mãos, venha receber o Espírito Santo. Mas ele recebeu dos apóstolos cheio do Espírito Santo. O teu coração está cheio de fel, está amargo, a iniquidade do teu pecado. Ore a Deus, peça perdão a Deus para que isso não venha recair sobre você. Mas nós ouvimos o arrependimento de Simão quando ele disse: ore você por mim para que isso que você disse não venha recair sobre mim. Simão, ele se arrependeu no momento em que ele quis comprar o dom de Deus, em que ele quis continuar iludindo, enganando pessoas. Vamos à sequência do versículo. Mas como cresce em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, 2 homens cheios do Espírito Santo, os quais tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, e aí puseram as mãos, receberam o Espírito Santo. Olha o versículo 18. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aí vem o versículo 23. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado
e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias do Samaritano e anunciaram o Evangelho. Amados, um dos grandes cuidados que todos nós, conhecedores da palavra de Deus, temos que ter é não fazer a inversão de valores. Simão, mesmo crendo, mesmo sendo batizado, mesmo vendo os apóstolos impor as mãos, mesmo vendo o Espírito Santo se manifestar, ele ainda fez uma inversão de valores. Ele ainda inverteu os valores. Ele pensou que era comprado com dinheiro o dom de Deus. É onde muitas pessoas se enganam, é onde muitas pessoas se dão mal em inverter os valores, é onde muitos batem com a cara contra a parede, é onde muitos quebram a cara, é onde muitos vão nos seus caminhos errados, é onde muitos afundam na ruína e na perdição. Pedro disse para ele: eu vejo que o teu coração está em fé, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança ou seja comprado por dinheiro. Deus não negocia, Deus não faz barganha com o homem. Deus quer homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Deus quer homens e mulheres que têm um coração purificado, que engrandece o nome de Jesus Cristo, que valoriza os seus ideais, os seus verdadeiros valores. Amados irmãos, vamos tomar experiência com a palavra de Deus. Vamos viver o que nos ensina o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo: porque sobre nenhum deles ainda tinha descido. Então lhe impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo. Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, pois o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado os pensamentos do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Amados, existem momentos nas nossas vidas que nós pensamos que somos fortes. Existe momento nas nossas vidas, quando nós estamos bem, nós pensamos que somos um leão, o rei da selva. Nós pensamos que nós podemos marcar o nosso território. Nós pensamos que nós podemos comprar os dons de Deus, aquilo que Deus dá pelo seu Espírito Santo. É aonde nós nos enganamos, é aonde nós acabamos invertendo os nossos valores. É ainda que nós precisamos de nos colocar como Simão naquele momento, quando ele recebe a dura palavra de Pedro, a dura correção de Pedro: orai vós por mim, para que porventura não suceda, não alcança isso contra mim. Então, amados, é assim que nós devemos pensar, é assim que nós devemos buscar em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltando à presença do Espírito Santo, o versículo nos ensina que quando o Espírito Santo se manifesta, proporciona muita alegria no nosso coração, na nossa vida. Voltando ao versículo que nós acabamos de ler, ele diz assim, sobre a pregação de Filipe: e havia grande alegria naquela cidade. No versículo 8: e havia grande alegria naquela cidade. Eu estudei, eu pesquisei a respeito do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a alegria do crente é proporcionada pela medida em que o Espírito Santo trabalha na nossa vida. A alegria de uma igreja, de um povo, é proporcionada com a medida em que o Espírito Santo trabalha na vida da igreja. É um dos motivos pelo qual eu quero fazer com a igreja, eu quero trabalhar, eu quero entrar o 2019 buscando a presença do Espírito Santo, fazendo um avivamento espiritual, para que todos possam se preparar, para que todos possam buscar. Este ano já pouco vai dar tempo a fazer alguma coisa, vamos continuar com os nossos trabalhos, conforme está caminhando, conforme está andando, mas vou começar a campanha. Esse ano nós vamos pôr para valer mesmo, primeiramente com a pastora Marina, depois eu vou estar
convidando outros pastores de fora. Nós vamos estar abrindo campanha, nós vamos começar a estar trazendo pessoas. Vou escolher as pessoas para trazer, para trabalhar em cima da vida espiritual da igreja, justo para que ninguém venha cair, para que ninguém venha sofrer, mas para que a igreja seja edificada e a alegria do Espírito Santo venha entrar nos nossos corações a cada vez mais. Faltando 5 minutos para o culto, nós vamos nos colocar de pé, nós vamos encerrar. Eu vou convidar o pastor Leandro para fazer a encerração com uma oração e depois em seguida dar a bênção.